Olá a todos, bem-vindos de volta ao meu canal Positivamente. Agradeço aos meus subscritores que aguardaram incansavelmente por novas gravações. É que por motivos alheios não pude gravar nos últimos 8 ou 9 meses, mas cá estou de volta para orientar, ajudar quem necessita, não é? Quem precisa de esclarecer alguma dúvida, quem precisa de uma orientação psicológica ou do aconselhamento, ok? Queria dizer que hoje vamos falar da ansiedade, que é um tema muito pertinente e para responder às vossas questões, primeiro tenho que esclarecer, né, o que é ansiedade, de facto, ok? A ansiedade é uma reação que todo indivíduo experimenta, é uma reação natural, uma reação humana que nós temos no nosso cotidiano, diariamente, quando estamos para falar em público, quando estamos à espera de exames clínicos ou alguns resultados, quando se aproximam datas que nós temos expectativas, datas importantes, entrevista de emprego, é uma série de eventos que nos causam uma reação natural humana, não é? Até ali estamos a falar de uma ansiedade normal. Ansiedade, todo ser humano tem episódios ansiosos. Isso que eu acabei de explicar são episódios ansiosos. Episódios ansiosos são aqueles situacionais que só sentimos diante de eventos ou situações que estão por acontecer, ok? Esta é a diferença. Já uma ansiedade patológica, ela é constante, é frequente, e a diferença deles estão no tempo. Enquanto que os episódios ansiosos, que são esses que nós vivenciamos diante de algum acontecimento, de alguma situação, algum lugar que nós vamos, não é? Levam horas ou dias. A ansiedade patológica ou transtorno ansioso levam meses, ok? De 3 meses a 6 meses já é o suficiente para nós dizermos que é um transtorno, ok? A diferença deles está no tempo. O episódio ansioso é curto, o transtorno ansioso é longo, ok? Então esta é a diferença dos dois. Já o medo é bem diferente da ansiedade. O medo ele é comparado à ansiedade, mas o medo ele é imediato. O medo se manifesta quando de fato surge o perigo à nossa frente, então nós manifestamos o medo em defesa, não é, para nos protegermos daquele perigo. É imediato, é iminente o medo, é na hora. Já a ansiedade não, algo que ainda não aconteceu, nós já ansiamos, já temos alguns sintomas, receio, excesso de preocupação, nos desconcentramos, ficamos aéreos, um monte de questões que acontecem com o nosso emocional que nós próprios começamos a nos questionar. O que é que está-se a passar comigo? Estou a perder o controle. Então é ali que temos que ter atenção. Depois de uns dias, alguns dias, algumas semanas, permanecermos com a sensação de que vai acontecer novamente, é normal. Agora, se isso for superior a 1 mês, 2 meses, 3 meses, ali já estamos a entrar para um quadro ansioso, não é? Um transtorno ansioso, não é? É importante também ressaltar que a ansiedade, o transtorno da ansiedade e o episódio ansioso também são diferentes, ok? Temos a ansiedade situacional, a ansiedade social, temos a ansiedade induzida por uso excessivo de substâncias psicoativas ou álcool, ou mesmo cafeína ou cigarro, ok? Também temos a ansiedade induzida por uma condição médica, ok? Por uma doença, algum problema de saúde que vai gerar aquela ansiedade, ok? Na ansiedade situacional é aquela que acontece uma situação que requer a nossa concentração, o máximo da nossa atenção, e aquilo começa a nos trazer sintomas de ansiedade, ok? Em determinado local, algum ambiente especial, nós sentimos essa ansiedade situacional. Já a ansiedade social é aquela em que receiamos ir a um evento social, ok? Nós
temos receio, nos sentimos desconfortáveis só por achar que vamos ter num local na qual terá pessoas na qual não conhecemos, um local estranho, diferente, então já nos causa um certo desconforto e nos impede de ir nesse determinado local, ok? Já a ansiedade induzida por substâncias, álcool, cigarro, cafeína, o uso excessivo dessas substâncias podem gerar uma ansiedade como consequência, ok? Já a ansiedade por uma condição médica ou uma doença é aquela que passamos por uma doença prolongada na qual foi tão intensa e teve um impacto emocional tão forte na nossa saúde que acabamos por adquirir ansiedade, ok? Como podemos diagnosticar a ansiedade? Okay. A ansiedade, ela, como transtorno, ela deve ser diagnosticada pelos profissionais especialistas, um psiquiatra ou um psicólogo clínico ou da saúde. São as únicas pessoas que devem fazer o diagnóstico do transtorno da ansiedade, ok? Para considerarmos um transtorno ansioso, é necessário ela ser superior a 3 meses com sintomas persistentes, ok? Sem intervalo. Vou começar por dizer, o cérebro tem algumas estruturas que são responsáveis pela transformação da ansiedade, ok? Temos a amígdala, temos os neurotransmissores, temos o hipocampo, então essas estruturas é que fazem o nosso cérebro processar a informação do perigo e nos leva a reagir em defesa e ativa algumas reações fisiológicas, ok? Vou começar por falar da amígdala. A amígdala ela é uma estrutura localizada na parte profunda do cérebro que é responsável por processar e identificar alerta, sinais sensoriais do nosso ambiente externo. Ela capta toda a informação de perigo do nosso ambiente externo, ok? Se o nosso ambiente oferecer algum perigo, então a amígdala processa essa informação ao nosso cérebro e o cérebro, por sua vez, vai processar para os neurotransmissores esses que são cortisol, noradrenalina e adrenalina, que vão nos fazer reagir em defesa daquele perigo, daquela ameaça, em defesa nossa, ok? E reagindo a esse perigo, também é acionado o hipocampo, né, que é uma estrutura do nosso cérebro que reduz de tamanho quando algo está a correr negativamente. E quando ela reduz esse tamanho, ela nos ativa reações fisiológicas, ok? Como perdas de memória, dificuldade de concentração, má digestão, risco de AVC, sensação de perigo frequentemente. Então, são reações essas, né, que nós adquirimos em função do perigo que o nosso ambiente oferece, ok? Então, essa é a forma que o nosso cérebro funciona, que o nosso cérebro processa, ok? A amígdala passa a informação para os neurotransmissores vão processar a informação de modo a nos defendermos daquele perigo, ok? E ao nos defendermos é ativado reações fisiológicas, não é? Que têm alguns efeitos negativos, ok? Porque esses efeitos negativos, né? Essa ativação fisiológica só acontece quando nós persistimos em achar que vai acontecer alguma coisa quando não vai acontecer, ok? Quando a ameaça não é real, quando o perigo não é real, ok? Então isso pode nos prejudicar, sofrer de ansiedade por algo que nem vai acontecer, ok? Muitas das vezes pode se dar também um caso que já aconteceu no passado e nós temos medo que volte a acontecer, não é como reagimos quando temos medo, é iminente, é rápido, mas é necessário criarmos mecanismos para que
não se torne um distúrbio da ansiedade, ok? Que sejam apenas episódios que todos nós, seres humanos, estamos habituados a passar. E é natural do ser humano. Episódios ansiosos, quando estamos para vivenciar situações, ou quando estamos com expectativas de alguma situação, algum local ou de pessoas. Também podem ocorrer esses episódios ansiosos. Agora, o distúrbio ansioso já é um bocadinho mais complexo, ok? Falta de concentração, perdas de memória, dificuldades em concentrar-se em pequenas tarefas, o excesso de preocupação, não é? Estar sempre com uma sensação que vai acontecer alguma coisa, mesmo que não aconteça ou não vai acontecer, porque a pessoa idealiza sempre que vai acontecer alguma coisa, mas essa coisa não chega a acontecer, ok? Nos casos, ele altera o padrão alimentar, ou seja, aumenta ou diminui o apetite, cria um distúrbio no nosso sono e traz cansaço, traz dores musculares, cefaleias ou dor de cabeça. O indivíduo com ansiedade tem um prejuízo nas suas atividades laborais, tem prejuízo nas suas atividades diárias, tem dificuldades em concentrar-se ou ter atenção nas pequenas tarefas, ok? É uma pessoa que já não consegue fazer com concentração detalhe por detalhe. Ela já não tem a concentração para ter uma conversa, para fazer um certo tipo de atividade, para ajudar alguém. É uma pessoa que está o tempo todo com uma preocupação excessiva, é que está o tempo todo com paranoias que ela não consegue mais dar conta do seu ambiente, do seu meio. Então essa pessoa prefere isolar-se, ok? Isola-se do ramo social e vai perdendo, né? Vai tendo prejuízos nas suas atividades laborais, suas atividades diárias, nas suas interações interpessoais, afeta de tal maneira que a pessoa simplesmente perde a capacidade de fazer aquilo que ela gostava de fazer com prazer, ok? Então é necessário ter muita atenção. Se já tem estes sintomas, se já está com pelo menos 4 sintomas dos que eu citei, dos psicológicos aos físicos, então procure por uma orientação psicológica ou psiquiátrica, ok? É mesmo importante termos atenção nisso. A ansiedade ela começa de uma forma mínima, num mínimo detalhe, e depois transforma-se em algo muito, muito, muito grande, que depois vai afetar não só a nossa vida social, mas também como a vida pessoal, as nossas relações, a nossa interação familiar já não é a mesma, a nossa comunicação já não é a mesma, ok? Então a pessoa ansiosa tem que ter muita cautela e muita atenção, ok? Nós como profissionais, não é, em saúde mental, temos que ajudar o indivíduo a entender que ele precisa de tranquilidade e paciência para conseguir ultrapassar essa ansiedade, porque se não tiver, então ele não consegue ultrapassar essa ansiedade, ok? Porque o poder da mente é nosso e não do profissional, ok? Então, se o indivíduo aceitar que precisa de ajuda, aceitar o tratamento, ali vai começar a surtir um efeito positivo. Se o indivíduo não aceitar que tem um distúrbio ansioso e não aceitar que precisa de ajuda, né, nós chamamos pacientes sem insight, aqueles que não reconhecem o que têm, e os com insight são os que reconhecem o que têm e que precisam de ajuda. Então, ali o profissional deve usar mecanismos mais pesados, ok? Mas se ele aceitar, não é necessário mecanismo pesado. Estudos a nível mundiais indicam que existem pessoas que sofreram de ansiedade elevada que conseguiram ser ultrapassadas ou superadas
com psicoterapias, com base em psicoterapias, ok? Essa psicoterapia pode ser psicoterapia de apoio, pode ser psicoterapia cognitiva comportamental e também pode ser, em alguns casos, no caso se a ansiedade já reduziu, ok, pode ser terapia de grupo, né? Porque às vezes quando nos identificamos pessoas que passam pelo nosso problema já surge um efeito positivo, já tem uma sensação terapêutica muito boa, ok? Então fique ligado, ok? Se preencher os critérios que eu acabei de citar, da ansiedade, ok? Insegurança o tempo todo, excesso de preocupação, dores de cabeça ou cefaleia, dores musculares, sensação o tempo todo que vai acontecer alguma coisa negativa, ok? E se estes sintomas que eu acabei de citar forem superiores a 3 meses, ali tem que se ter vigilância. E se for superior a 6 meses, ali já está dentro de um quadro de transtorno da ansiedade, mais especificamente ansiedade generalizada, que está enquadrada dentro do manual de diagnóstico. Agora respondendo à questão de muitos, não é? Que eu recebi, como podemos controlar a ansiedade? Controlar a ansiedade é paulatinamente. Por quê? Para conseguirmos controlar a ansiedade que nós temos, devemos perceber quais são os gatilhos. Gatilhos costumam dizer quais são os motivos que nos levaram a ter aquela ansiedade. A partir do momento que nós identificarmos, fazemos uma autoanálise, se não conseguimos sozinhos, com a ajuda do profissional, também podemos, fazemos uma autoanálise, identificar quais são os gatilhos que nos levaram a ter aquela ansiedade, ok? Quais são os gatilhos que nos levaram a ter uma ansiedade patológica. Então, é necessário percebermos os gatilhos para nós conseguirmos controlar a nossa ansiedade. Sabendo quais são os gatilhos, nós vamos poder ter um melhor controle da nossa ansiedade. Já vamos saber, este foi o motivo que me levou à ansiedade. Então, quando eu estiver exposto àquela situação, ou àquela pessoa, ou àquele ambiente, então eu devo moderar. Algumas pessoas conseguem identificar os gatilhos de uma forma muito fácil. Aquelas pessoas que já faziam uso excessivo de substâncias psicoativas, cafeína, cigarro, drogas, álcool, essas pessoas têm mais facilidade de identificar os gatilhos que levaram àquela ansiedade. Ela vai saber porque eu usei excessivamente determinadas substâncias, então isso é que está a me levar a ter esse quadro de ansiedade elevada. Ali, para essas pessoas, é mais fácil identificar os gatilhos. Já para os outros que estiverem a passar por alguma dificuldade, procure por um profissional da área. Pode ser o psicólogo clínico da saúde ou o psiquiatra, ok? São os profissionais capacitados para lidar e fazer o diagnóstico e tratamento do transtorno da ansiedade. E também é necessário identificar, não é, nos sintomas que eu citei, não é? Se já preenche 4, pelo menos, daqueles que eu citei, já pode ter ali indícios de um transtorno da ansiedade. Mas isso se for superior a 6 meses. Se não for superior a 6 meses, então tem que ter vigilância para não elevar de nível e reduzir. Respondendo às questões das pessoas que perguntaram, já expliquei, acabei de explicar como é que devemos controlar a ansiedade. Temos que identificar quais são os gatilhos. Se nós não temos essa capacidade de fazer sozinho, procure por um profissional capacitado, ok? Que é para ajudar-te a fazer essa autoanálise e identificar quais são os gatilhos da sua ansiedade, ok? Só sabendo quais são os gatilhos da ansiedade é que vamos conseguir ajudar-vos a conseguir superar essa ansiedade, tá bem? Então, essa é a explicação que eu queria dar. Alguém perguntou também se a ansiedade tem cura. Tem cura, sim senhora, mas temos que, pronto, o indivíduo com ansiedade tem que ter muita atenção nos sintomas que ele tem que aprender a identificar em quais momentos ele sente-se assim, em quais locais ele sente-se assim. Só assim que o profissional
vai conseguir ajudar a superar esta ansiedade, mas é paulatino. A pessoa ansiosa quer um tratamento, uma recuperação imediata, não é assim que funciona. Tem que ser dia após dia, com muita colaboração dos dois lados, mais do lado do indivíduo com ansiedade, o profissional vem a acrescentar, ok? A dar o suporte, ok? Então é tudo. Já tinha para falar sobre a ansiedade. Espero que tenham gostado. Não esqueça de subscrever o canal. Se tiver alguma dúvida, quiser algum aconselhamento, tem as sessões de aconselhamento. Esclareço dúvidas com relação a qualquer situação psicológica, emocional. E também não esqueça de acionar o sininho das notificações para quando carregar novos vídeos, receber a informação, ok? Deixe o seu joinha, não esquece. Muito obrigada pela atenção e qualquer questão que quiserem que eu oriente, que eu ajude, eu estou aqui. Como eu digo, eu oriento, dou luzes à pessoa que decide se vai fazer, seguir as orientações ou não, ok? Muito obrigada pela atenção. Até a próxima sessão ou apresentação. Como profissional em saúde mental, não é? Temos o dever em promover, prevenir e tratar a saúde mental. Então, qualquer dúvida, qualquer questão, não se esqueça, pode escrever na página @psi_Gelsi_ novamente, positivamente, pode escrever na página ou enviar e-mails para eu conseguir orientar-vos, ok? Muito obrigada, até a próxima sessão.